estamos desenvolvendo palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Isso mesmo, pessoal, nesta noite de quinta-feira, bastante chuvosa em Fortaleza, há 3 dias, chove, 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 como diz aquela música daquele programa infantil, chove, mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que que chove tanto assim? A terra gosta da chuva e eu gosto da chuva também. E neste feriado de quinta-feira, estamos aqui todos sintonizados nesta rede chamada Cuscuz com Espiritismo. Bora fazer a nossa prece inicial? Eu gostaria de chamar ela, nossa pepita de ouro da terra dos monólitos, Dona Isabel Martins. Dona Isabel Martins vai ficar na história, viu, Paloma? Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Que bom estarmos reunidos nesse momento, com o pensamento elevado no Cristo, que nos envolve, que derrama sobre nós nesse feriado, nessa quinta-feira de feriado em que muitos nos encontramos em casa. Possamos elevar o pensamento ao Cristo, em gratidão por estarmos podendo ouvir a sua mensagem. Ilumina, Senhor, o nosso momento, ilumina a nossa convidada da noite de hoje, para que através dela possamos refletir mais sobre o aqui, sobre o além e as nossas oportunidades, que é o agora. Fica conosco por agora e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora, bora que bora. Com ele, nosso DJ JP. Solta o som. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa.
com Marisa Monte. Nada melhor a gente iniciar nossa noite com o coração repleto de luz. Acha essa mulher um luxo, chique, icônica, com uma voz aveludada. Isso mesmo. Vamos iniciar a nossa noite com o coração bem quentinho. Enquanto isso, eu vou tratando aqui de me esquentar com o meu gato Picolino Rodrigo. Sim, ele está sintonizado aqui conosco na rádio. Vamos receber com o nosso coração repleto de cuscuz, água fluidificada e muita vibração positiva. Ela é uma figura pedagógica para mim. Lembra minha tia Jandira, que mandava me aquietar depois de ter comido bastante açúcar escondido na estante das professoras. Quando eu levei uma queda, ela soltou um metiolard arde, mas a vida também. Ela mesma, a Elis, neta de Paulo Freire. E o tema que ela vai apresentar é o destino das crianças no mundo espiritual. É isso mesmo, Elis? Conta aí. Lá tem metiolard? Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Paloma, que maravilha, né? Iniciar essa noite sorrindo. Me lembrei muito da sua tia Jandira, enquanto eu fazia aqui os meus estudos, porque nós ainda precisamos ir muito aprender sobre essa noção de imortalidade. E eu fico muito lisonjeada, né? Espero que Paulo Freire, onde estiver, esteja bem e esteja também junto com os benfeitores intercedendo por nós. Mas decidimos conversar hoje sobre esse tema que é importante, né, para nós que somos espíritas, que somos de alguma maneira mães, tias, avós, evangelizadoras, educadoras, porque se trata aí da reflexão sobre a condição infantil, a condição da infância. E nos tocou esse tema porque nas últimas semanas nós temos aí refletido bastante sobre a questão da mulher, né? Na semana passada tivemos a nossa irmã Imaculada falando sobre o aborto. E domingo, né, para quem perdeu, as últimas lives do canal do YouTube do Centro Espírita Lar dos Humildes, houveram algumas reflexões sobre a questão feminina, né, as mulheres no Evangelho, com o nosso companheiro Iama, né, do NEP, de Cajazeiras, muito querido. Domingo passado tivemos a nossa companheira Lídia, né, querida Lídia, falando sobre a mulher na contemporaneidade, na modernidade, à luz da doutrina espírita. E nesse contexto, né, diante dessa reflexão sobre a liberdade feminina, sobre o Evangelho de Jesus, temos ali os impactos ou as consequências na figura da criança, que acaba sendo ali, de certa forma, indiretamente, né, atingida por nossas escolhas. Evidente que nós somos criaturas imortais, temos o nosso livre-arbítrio, mas a criança ali, em ter idade, ou a mesma criança ali, na gestação, ela acaba sendo impactada por nossas escolhas, né? E nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o destino das crianças no mundo espiritual, também pensando, né, na reflexão que a nossa irmã fez no último encontro. Aqueles que quiserem e puderem acessar depois, né, vão ver em outro momento, não só os companheiros que estão aqui ao vivo, sobre o aborto, né? Será que existe algum impacto, né, naquela criança que está se preparando para chegar, né, que para nós, que compreendemos que a vida se inicia a partir ali do encontro da relação sexual, será que aquele ser vai ser impactado de alguma maneira, né? E nós iniciamos aqui a nossa reflexão com um livro inédito, letras grandes, foi publicado agora na FEB, aconselho vocês a adquirirem, um livro que eu ainda estou me familiarizando com ele, recém-lançado, que se chama O Livro dos Espíritos, tá? Então, ele realmente foi recém-lançado, em letras grandes, fica aí a dica. Nós não poderíamos deixar de iniciar essa reflexão a partir desse livro, lembrando sempre, como diz uma companheira nossa, né, educadora, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Ali, nós temos, enquanto ser criança, um espírito imortal. E por que é importante falar sobre isso? Porque para muitos de nós,
especialmente mergulhados aí nessa visão materialista, ali nós temos uma criatura ingênua, uma criatura pura, uma criatura imaculada, né? E aqui nós não queremos de forma alguma mudar a visão da doçura e do acolhimento que a criança precisa ter. Evidente que esse ser que nos foi confiado enquanto maternidade, enquanto educadores, que somos todos, nos convida a esse acolhimento e essa amorosidade. Mas temos ali um espírito milenar. E por que é importante falar sobre isso? Porque nós ainda alimentamos muito a crença, né? Muitas vezes a gente escuta os companheiros falando assim, olha, criança não mente. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, criança mente, tá? E criança tem em si muitos valores que muitas vezes vão de desencontro com os nossos valores que estamos ali educando, que estamos ali orientando. Na questão 199, o Kardec ele traz diversas reflexões sobre a condição infantil, diversas reflexões sobre a criança, mas nós vamos nos deter aqui, para iniciar nossa reflexão, com a questão do destino das crianças depois da morte. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. A nossa querida Ivone acrescenta, também no livro Cânticos do Coração, o volume 2, que pode sim, em algum momento acontecer, dessa morte ser ocasionada pelas vicissitudes da própria vida na Terra, pelo um erro médico, descuido dos pais, né? Então, não necessariamente está aqui exclusivamente ligada, né, à aprovação ou à expiação, mas sabemos que muitas das circunstâncias que advêm em nossas vidas e daquelas pessoas que nos são confiadas, em muitos momentos, têm sim relação com a lei de causa e efeito. E por que essa questão também é importante para iniciarmos a nossa reflexão? Porque nós ainda temos, nossa cultura católica ainda tem muito resquício de olhar para aquele ser como se ele fosse um anjinho, né? Então, geralmente, quando as crianças morrem, elas são enterradas ali em caixões brancos, né? A criança vai ali toda como um anjinho, porque ela vai para o céu, porque ela não tem pecados, né? E essa visão, ela é uma visão equivocada, né? E reforço, não é que nós vamos deixar de ter o carinho, o acolhimento que esses seres intuitivamente nos convidam, mas é compreender que ali temos um ser que teve diversas experiências, que tem uma trajetória e que passa por aquela experiência por algum motivo, não é verdade? O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Ela recomeça outra existência. Muitos acreditam que o espírito, quando vem enquanto criança e retorna ao mundo espiritual, é porque ele já está em fim de escala evolutiva e aqueles anos são apenas para complementar os que faltam na Terra. É um erro, né? Ledo engano. Então, muitas vezes ali nós temos ali uma situação relacionada ao passado, um resgate, uma prova, como já dissemos. Então, aquele indivíduo vai recomeçar. Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se-lhe, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano de que morre na infância para gozar sem esforço da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade, né? Kardec sabiamente já questiona, né? E a felicidade eterna, essa criança vai ter assim direito de forma gratuita, já que ela não fez nada para isso, né? O que pensar de tantas crianças que, diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, foram ali levadas, né? Nós temos aí diversos registros de crianças que desapareceram e não se sabe que fim levou essas crianças num estado que tem um índice considerável ali pelas notícias que nós vimos, nós não pesquisamos os números, mas existe infanticídio, né? Então,
o que pensar do destino dessas crianças que precisam passar por experiências tão dolorosas? Temos ali uma catástrofe ambiental, consequências ali da falta de cuidado com o meio ambiente, do despreparo com as questões ali de estruturação da cidade. Sim, temos ali um efeito externo que é fundamental para que nós possamos ler aquela situação, né? Mas também, certamente, temos espíritos ali que estão resgatando alguma experiência necessária para o seu processo educativo. E aqui nós não estamos defendendo de forma nenhuma a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Mas temos ali uma diversidade de experiências, né? Então, o que uma criança em tenra idade precisa, né? Por que uma criança em tenra idade precisa passar por uma experiência tão dolorosa, né? E crer que Deus permitiria tudo isso apenas pelo desregramento de alguns, como a gente escuta por aí nas redes sociais, seria pensar que Deus é um Deus vingativo. Semelhante ordem, diz Kardec, de coisas não corresponderia à justiça divina. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Então, de imediato, precisamos desconstruir essa ideia, até mesmo porque, quando nós encontramos com uma criança, é preciso que cada um de nós possa ofertar a ela condições de educar-se. Muitas vezes, nós recebemos um espírito imortal em nossa casa e olhamos para ele e não conseguimos reconhecer as limitações que aquele espírito tem. Então, não é muito raro chegar na adolescência e o sujeito, da noite para o dia, nosso olhar invigilante mudar e nós olharmos, não conheço mais essa pessoa, não sei mais quem mora neste corpo, porque passamos a infância sem observar. Hoje, quando nós vamos fazer os cursos de formações continuadas para professores, porque nessa encarnação nos foi dada essa oportunidade, o primeiro ponto e eu sempre repito isso, o primeiro ponto que nos convidam a fazer é observar. E esse tato em relação à observação vai nos dando ali um olhar muitas vezes analítico, porque muitas vezes nós olhamos para uma criança e já conseguimos mapear ela em alguns minutos. Evidente que não totalmente, mas a observação nos auxilia a entender quais são as necessidades daquela criança, porque muitas vezes muitos pais não conseguem lidar com as limitações. Quando recebemos crianças com deficiência ali e entendemos como o Espiritismo nos ensina, que temos ali uma experiência necessária de educação, seja para aquele espírito, seja para a família, seja para a sociedade, como muitos companheiros têm nos dito atualmente, né, em relação aos grandes índices que temos recebido, né, precisamos amadurecer o olhar, porque muitos pais recebem uma criança com deficiência e ficam anos e anos olhando para aquela criança, dizendo para as pessoas que não tem nada de errado, e é evidente que ali tem uma negação natural, mas também uma falta de observação, e muitas vezes o próprio pai diz assim, tia, eu também sou assim, né, quando estamos ali com a criança, quanto professora, que acabamos por ganhar essa nomenclatura, né, como já dizia Paulo Freire, né, professora Cíntia não, lembrando a nossa tia aqui da Paloma, né, então, muitas vezes os pais dizem, né, eu também sou assim, muitas vezes a pessoa nem sequer se observa. Então, é preciso observar as crianças e auxiliá-las nas suas limitações, nas suas dificuldades, para que quando chegue o momento das grandes dificuldades daquele espírito, ele possa ter recursos para reagir, para refletir, né? E é muito conhecido o caso no movimento espírita do Rossandro Klinger, que relata a sua própria experiência enquanto jovem de evangelização, porque ele tinha uma mãe espírita, era muito rebelde, mas ele conta também um caso de um jovem que se tornou transexual, foi embora do Brasil,
e a mãe era espírita, levava ele para evangelização, e quando ela pergunta para ele se adiantou, ele diz: adiantou, mãe, porque em muitos momentos, quando eu pensava em matar alguém, eu me lembrava de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Então, é preciso que nós observemos esses seres que nós recebemos em nosso lar, né? E continua Kardec dizendo assim: não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão, e aqui o Kardec foi forte, né? Eu vi aqui o educador, aqui o professor Rivaio, escrevendo isso aqui. A lei civil as absolve em seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obraram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticaram na infância, mais do que de suas existências anteriores. Assim, é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. E muitos se perguntam, mas por que o Kardec não falou de como a criança fica no mundo espiritual? Que relatos estranhos são esses que tem no movimento espírita, né, de acolhimento das crianças? Será que esse espírito vai continuar criança mesmo? Será que isso não é invencionice das pessoas? A grande preocupação que o Kardec tem e nos traz nos seus relatos é a ideia da imortalidade, a ideia da reencarnação, a ideia da existência anterior e da continuidade. Então, nos seus textos, nós vamos encontrar diversas vezes ele enfatizando isso, porque até hoje, mesmo em nós espíritas, quando vamos educar uma criança, nós esquecemos disso. E falo isso porque muitos companheiros da evangelização, muitas vezes vemos mães, né, vemos alguns responsáveis olharem para aquela criança e se preocuparem muito mais com a nota que ela tira na escola, com a medalha que ela ganha. Meu filho é primeiro lugar, meu filho é primeiro lugar na escola, né? É sempre o êxito escolar, educacional, sempre algo para exibir para fora. Mas poucos são aqueles que falam sobre a preocupação em relação aos valores imortais, aos valores eternos, né? Então, é preciso que a gente tome essa pauta para nós, é preciso que nós levemos esse discurso para as nossas casas, para que o evangelho também possa ser forte nos nossos lábios, mas também na forma como nós nos educamos e educamos as nossas crianças, né? E daí que muitas vezes, né, nós vemos diversos casos, né, e evidente, aqui é uma leitura, né, muito geral, nós temos ali um lar, temos um espírito imortal, temos experiências diversas, mas quando não, muitos jovens e crianças não se sentem atraídos por essa mensagem, porque na verdade ela não ressoa muitas vezes nas pessoas com as quais estão ali envolvidas, né. E o Kardec continua trazendo essa reflexão, né. Lá na questão 385, ele fala sobre essa mudança da infância para a adolescência, quando o espírito desperta, quando ele vai ali recordar das experiências do passado, e ele continua: não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar ao outro, donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não? Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são seres que Deus nos manda a novas existências, para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dar-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência.
Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. É a imagem do que deveriam ser, e se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. E aí sabemos, Kardec vai dar continuidade, também para que a família pudesse acolher aquele espírito imortal, porque se nós tivéssemos consciência das dificuldades que aquele espírito tem, muitas vezes nós não teríamos coragem de o acolher, né? Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conserva-se os bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, esse olhar para a primeira infância é muito importante. E aí o Kardec dá continuidade a essa reflexão, falando sobre a importância do lar, né, falando sobre a importância desse acolhimento, desses hábitos que devem ser oferecidos para a criança, da delicadeza do espírito infantil, e essa brandura vai tornar ele mais acessível para os conselhos externos. E aí ele encerra dizendo: a infância não é só útil e necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo, reforçando ali o último ponto que ele trouxe na questão anterior que nós lemos. E aí, em complemento a todas essas reflexões, não é muito incomum nós encontrarmos, né, a dúvida, e quando o indivíduo morre, ele continua na condição infantil? Nós sabemos que isso vai depender da evolução daquele espírito. Se ele é um espírito que tem uma bagagem anterior, que já tem uma maturidade espiritual, evidente que quando ele sair daquele corpo infantil, ele vai retomar ali a sua identidade, né, entendendo que esse espírito tem várias experiências, a entidade, vamos dizer assim, que lhe mais favorecer, que lhe mais aprover. Mas muitos espíritos acabam por, devido à sua condição espiritual, ali tomando uma forma infantil. Será que é difícil a gente compreender isso? Muitos companheiros, né, às vezes a gente encontra companheiros que estudam tanto e eles têm uma dificuldade imensa para entender. E a nossa querida Ivone, nesse livro que a gente já mencionou, Cânticos do Coração, o volume 2, ela tem um capítulo que fala sobre isso, espíritos de crianças, né? E ela traz ali uma reflexão muito interessante, é evidente que ela começa já com o livro dos espíritos, né, e ela traz essa indagação que nós fizemos aqui, porque para alguns companheiros é tão difícil entender isso. E a Ivone vai nos dizer que quando um espírito sai do seu corpo, muitas vezes carrega no seu perispírito as dificuldades, né? Ela até vai usar uma expressão aqui: sabemos que ele, o perispírito, é poderosamente maleável pela mente espiritual, dirigido por ela, escravo, por assim dizer, da sua vontade. Sabemos que, senhor das próprias forças, através do poder mental, patrimônio da própria natureza, pode tomar até aspectos anormais, deploráveis, por um simples ato de sua vontade. Se permanecer ainda mental e moralmente inferior, é que, uma vez praticando as virtudes e saneando a mente, atingirá a formosura psíquica e, portanto, estado espiritual adulto, brilho, fluidez, leveza, serenidade, equilíbrio, beleza, e sabe Deus o que mais, ignorado por nossa incapacidade de suposição. Sabemos também que o perispírito até mesmo adoece, transladando para o além as graves impressões mentais e vibratórias da enfermidade que o fez desencarnar, seja um acidente sofrido em seu envoltório carnal, seja um suicídio, além dos choques morais, emocionais que tanto ferem o perispírito, e tudo isso podendo transportar-se para a reencarnação imediata. Então, o que ela vai dizer? Que o espírito leva todas aquelas experiências que ele teve, né, o perispírito. O perispírito é o molde pelo qual o corpo físico se modela, influenciado pela mente. Então, aquele indivíduo que ainda não se libertou daquela condição infantil, muitas vezes vai conservar no mundo espiritual aquela condição de criança, né? Se um espírito desejar ou precisar conservar-se com um aspecto de criança na vida espiritual, terá a liberdade de o fazer, visto que a lei divina, que tudo rege, conseguindo-lhe tal direito,
além de que o reflexo mental sobre o perispírito poderá também conservar essa aparência infantil. Então, nós já conseguimos acolher que muitos irmãos no mundo espiritual, ou na dimensão espiritual, refletem ali no perispírito as dificuldades que eles carregaram, as doenças, né, ou muitas vezes eles tomam formas grotescas, animalescas, mas para muitos de nós é difícil compreender que um espírito possa ali tomar a forma de uma criança. Então, é a condição que aquele espírito está vivenciando, está passando, né? E a espiritualidade maior não vai deixar aquele espírito sem acolhimento, porque ele ainda está numa situação de desequilíbrio. Vamos considerar assim, é a condição evolutiva que ele está atravessando, né? Então, nós temos um caso muito interessante no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 9, muito conhecido dos estudiosos da doutrina, em que o nosso André Luiz, através do Chico Xavier, vai trazer a experiência de um espírito, e ele vai narrar ao longo do livro as diversas encarnações que aquele espírito teve. Ele foi um espírito que cometeu suicídio por um motivo torpe, e ele vai trazer ali uma doença na região da garganta, né? Ele consegue renascer, ele adoece nessa mesma região e ele acaba retornando ao mundo espiritual. E quando ele retorna, ele é acolhido por uma colônia, um espaço, uma escola destinado às crianças, né? E ele se comporta como uma criança. E lá nós temos irmãs, né, que se dedicam a esse acolhimento, que foram educadoras. Lá quem está acolhendo ele, né, até o espírito de Leonardo, é a nossa irmã Blandina, né, que foi nossa meia professora, né, em Minas Gerais, né. Então, Paloma, o trabalho continua, né, o trabalho de dizer para as crianças não comam açúcar, demais faz mal. Então, a nossa irmã vai continuar do outro lado, sendo professora, né? Olha que alegria. Quando eu digo isso para as companheiras, elas não ficam muito felizes, não, mas tudo bem. Então, nós encontramos ali diversos corações que vão fazer esse acolhimento, né? Então, nós temos alguns companheiros que, poxa, mas isso não tem muito sentido. Mas por que não? Né? Nós temos ali a oportunidade de ser acolhidos pela misericórdia divina a partir da condição que nós apresentamos, né? E é muito bonito de ver a amorosidade daqueles seres, a paciência que eles devotam a esses espíritos. Nós temos ali inúmeros registros, relatos pelo nosso querido Chico Xavier, né, Mensagem do Pequeno Morto, né, eu estava relendo hoje, aí lembrei da Paloma, né, que ele disse que encontrou a tia dele, jovem, renovada, ali, revigorada, quase não acreditou, que ele estava com muito medo de morrer, ele tinha tido um colega que morreu, uma criança. Né, um livro mediado por um professor, o professor Neil Lúcio, que foi professor em Minas Gerais, né, o professor Arthur Joviano, conhecido professor mineiro. Então, no mundo espiritual, ele continua trabalhando, tecendo ali novos laços, né. Então, todos esses espíritos, eles são acolhidos. Temos o relato da nossa Claudinha Galassi, né, que nós gostamos muito desse relato, e é um livro chamado Escola no Além, né, e nós ganhamos esse livro um dia de uma companheira muito querida do movimento espírita. Ela é dialogadora, Helena Lira, né, e ela um dia me deu esse livro. Eu estava num momento, assim, decisivo, eu precisava ir para um evento de jovens fora do estado, e o coração apertando, de alguma maneira dizendo que não era para eu ir, porque eu era para eu estar com as crianças, né, e aí ela olhou para mim e disse: tome esse livro para você, leia, um dia você vai compreender melhor, e um dia, quem sabe, você possa falar desse livro. Então, é um livro muito especial para mim, porque fala dessa educação das crianças no mundo espiritual, desse acolhimento. Eu estava na dúvida, gente, nesse evento, se eu ia para ficar com os jovens ou com as crianças, que fala desse acolhimento das crianças no mundo espiritual. Ela se torna professora numa escola para bebês. Então, é preciso que a gente alargue o olhar e tenha a certeza de que esse amparo é real, essa assistência, ela existe. E nesse livro, Cânticos do Coração, inclusive eu ganhei esse livro na dinâmica do final do ano, do Lar dos Humildes, ele ficou ali guardado, né? Não sabia que tinha essa preciosidade aqui desse artigo. A Ivone relata o caso de um espírito que ela visualizou, que desencarnou,
enquanto criança, e depois, quando ela o viu, ele já tinha se tornado um jovem. Então, é bem interessante esse relato que ela traz, porque ele deu continuidade ali ao seu processo evolutivo, e mentalmente ele foi amadurecendo no sentido de se compreender ali como um jovem, né? E para a gente finalizar, que o nosso tempo já esgotou, dentre as muitas coisas que nós tínhamos para relatar, tem um artigo muito interessante na Revista Espírita, de 1858, né? Tem o número, deixa eu ver aqui, só para depois, quem quiser fazer a leitura, que não são só relatos, né, do nosso querido Chico. Está na página 42, é do mês de janeiro, está intitulado Mãe, Estou Aqui. E é um relato de uma senhora que ela vai para uma reunião, e lá ela recebe uma comunicação da filha dela. A mãe diz assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito, Júlia, minha filha querida, peço que venhas, se Deus o permitir. E aí a médium responde: mãe, estou aqui. És tu mesma, minha filha, que me responde? Como posso saber que és tu? Aí ela diz: Lili, que era um apelido que só elas conheciam. E aí ela vai iniciar o diálogo com a mãe dela, né? E pergunta: por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. Mas eu não te vejo. Onde estás? Diz a mãe. Aqui ao teu lado. Minha mão sobre a senhora, a médium, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra? Dizes, minha mão, tens então um corpo? Não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? Se eu te visse, então reconhecer-te-ia? Sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos, ou seja, ela manteve a forma, né? A forma infantil, a forma, é uma menina que ela tem entre 12 e 14 anos. De fato, te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse feito da imaginação a lembrança. Não, sou eu mesma, que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. E aí ela dá uma orientação em relação à pessoa, mas ela não diz os detalhes para que ela tivesse cuidado. E ela pergunta: estás entre os anjos? Ainda não. Não sou bastante perfeita. Entretanto, eu não via nenhum defeito em ti. Tu eras boa, doce, amável, benevolente para com todos. Isso não basta? Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito. E eu acreditava, pois me dizias tantas vezes, mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. Então, uma vez no mundo espiritual, ela já tinha compreendido a condição, né, de evolução que ela ainda precisava adquirir. E aí eu não vou ler até o final, vou deixar para que vocês possam fazer a leitura. Tem outro registro muito interessante também de uma criança que se torna guia da própria mãe, está na Revista Espírita. Mas todos esses relatos fazem com que nós tenhamos a certeza de que a vida não cessa, a vida continua, e de que nós muitas vezes ainda vamos precisar conservar, né, essa condição de infância, essa condição que ainda carregamos para amadurecer mais, não só na Terra, mas também no mundo espiritual. E, para terminar, eu vou só ler uma poesia. Essa poesia eu gosto muito, do Casimiro Cunha, que diz assim: meu amigo pequenino, depois de ler e brincar, há nos caminhos da terra outra vida a te esperar. É a vida que representa a tua escola maior, onde o livro do trabalho é sempre muito melhor. Para esse novo caminho, seja em qualquer posição, faz-se mistério acenderes as luzes do coração. Não te habitues a mandar, nem tão somente a querer, mas aprende a trabalhar, a esperar e obedecer. Nas lutas de cada dia, aclara o teu coração. Preguiças e rebeldias são portas da tentação. Antes de tudo, venera teus pais e os conselhos seus. Sem que ames a teus pais, não podes amar a Deus. Se tens tudo hoje, recorda que nesse grande caminho pode faltar-te o conforto,
pode faltar-te o carinho. Não desperdices, meu filho, no mundo há muita criança que, embora irmã de teus anos, não tem pão nem esperança. Dá sempre, quem dá recebe, as grandes luzes do bem. Deus nos deu tudo na vida e, se puderes, dar também. Mas se és pobre, não te esqueças da vida resignada. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Se és órfão e desvalido, se te falta o livro e o pão, trabalhe e conta com Deus, que ouve o teu coração. Deus é tudo em nossa vida, sem Ele tudo nos cai. Aprende a guardar na terra a sua bênção de Pai. Faze da luz da humildade a força do teu escudo, esforço e boa vontade, na vida consegue tudo. Não ouvides que o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais te esqueças, meu filho, que o teu modelo é Jesus. Jamais nos esqueçamos que o nosso modelo é Jesus. E que, na dúvida, lembremos de que, quando ele estava com os apóstolos, ele optou pelas crianças, né? Então, deixemos que elas venham até o nosso coração e nós possamos guiá-las. Gratidão, queridas. Gratidão, Elis, por este tema tão lindo. Gente, bora pro intervalo, que já já a gente volta com o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Cadê ele? Cadê ele? DJ JP, solta o som, que já já a gente volta. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Meu Rabi, Cristo meu amigo, quero proclamar a vida imortal. Quero te servir, presencial ou virtual. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor. Me orienta, Cristo, a ser um bom evangelizador. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Estamos de volta, isso mesmo. Gente, que lindo é falar sobre criança, né? Então, preparados e preparadas para o nosso Pinga Fogo? Bora lá! Parlez-vous, Françoise Marie, que a Elise écoute-toi. Boa noite, Elis. Muito bom teu tema na noite de hoje. A gente nos leva a muitas reflexões. Eu fiquei aqui só anotando, né, algumas coisas que a gente fica pontuando, mas uma coisa que mais me chamou assim a atenção na tua fala
no início da tua fala, você disse assim, crianças, a maioria das pessoas acha que criança não mente. Né? É interessante que a gente observa pela doutrina espírita, pelos conhecimentos parcos que a gente vai adquirindo, que a criança de hoje, ela nos mostra isso, foi o adulto de ontem, foi o transgressor, e que ele retorna à carne para saldar débitos pretéritos. Afinal, não é por acaso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, eu queria que só que tu dissertasse um pouquinho qual é a visão que a doutrina espírita nos mostra, que a criança, ela traz essa bagagem, porque a maioria das religiões, eles tendem a colocar o fiel da balança, né? Dizendo, como você também colocou, que são anjinhos, que tem assim uma visão equivocada, achando que vivemos só uma vida. Mas a doutrina nos mostra que vivemos muitas vidas. E como é que a gente compreende que a criança de hoje foi o adulto, foi o algoz, foi aquele que nos machucou, e hoje ele retorna para mais uma experiência? Fran, muitas vezes é difícil a gente compreender com a razão, né? Às vezes a gente precisa usar o sentimento e a intuição, né? Nós temos uma visão ainda muito romantizada da maternidade e da infância, né? E não nessa encarnação ainda, né? O meu tempo está acabando, não tive oportunidade ainda de ser mãe, pelas vias naturais, né? Há muitas formas de maternar, mas nós precisamos superar essa visão romantizada, tanto da condição da maternidade, quanto da condição de infância, para acolher a ideia da imortalidade. Porque quando nós dermos esse primeiro passo, nós vamos conseguir compreender melhor as relações que estão ali imbricadas entre mãe e filho, ou as relações familiares. E o nosso caminho vai ser mais suave, porque é muito desafiador quando nós encontramos em uma família uma personagem dessas nas quais nós temos a visão romantizada que não cumpre o seu papel, vamos dizer assim, daquela mãe amorosa e acolhedora, ou daquele filho obediente e resignado, né? Sempre. Nós temos ali encontros marcados. A nossa querida Maíse Braga, sou apaixonada por ela, porque é uma mulher muito lúcida e que acompanha esse diálogo da doutrina espírita com a modernidade. Ela disse, alguns dias atrás, que muitos desses encontros que nós temos hoje, especialmente nós que estamos em berço espírita, são encontros que fazem mais de 1000 anos que nós não revemos aquele espírito. Por quê? Porque nós estamos num período de transição. Muitos desses encontros, eles são definitivos em relação ao destino que nós teremos, em relação também ao planeta, sem determinismos, porque nada na vida, eu lembro muito da Sandra, que eu brincava e dizia assim, é a minha última chance, aí ela ria, diz que conversa, que é a tua última chance, né, em relação às coisas da vida. E muitos desses encontros ali, que são de espíritos que nós não vemos há 2000 anos, há 3000 anos, nós já não temos mais afinidade com aquele espírito, porque nós somos outra pessoa, e aquele espírito também. Então, daí que nós temos dentro do lar tantos desafios, tantos desencontros, tanta diversidade, e é preciso acolher, ouvir, respeitar, porque o nosso maior desafio hoje, falo por mim também, né, como vemos aí, é a questão da tolerância com a diversidade. Então, partir desse ponto de vista em que a gente precisa tolerar o outro que é diferente de nós, eu acho que é um primeiro passo. E é evidente que, ao longo dessa convivência, a gente vai perceber que tem alguma coisa diferente ali naquela relação, que faz com que a gente, muitas vezes, entre em desencontro, né, com aquele espírito. Hoje, especialmente, que temos recebido tantos irmãos na condição infantil com tantos desafios. Não sei se eu te respondi. Sim, sim, sim.
Engraçado, Liz, a tua fala é coaduna. Olha, Isabel, coaduna com a fala da Isabel essa semana, no domingo, quando ela falou sobre a família e sobre as crianças, e sobre o papel de pai, de mãe, de filho, né? É bem interessante a gente ver que a nossa forma de educar, ela muda no decorrer dos tempos. Eu não posso usar a mesma métrica para cada filho, tem que ser uma forma diferente. A gente ama cada filho de uma forma diferente. É interessante a gente observar que como mudam as relações pai-filho e que nós estamos tendo uma oportunidade de receber amigos, inimigos, devedores do passado. E eu ainda acrescentaria uma coisa à tua fala, Elis, quando disse assim, eu não tive a oportunidade de vivenciar, de ser mãe, mas eu acho que o professor, o evangelizador, ele é direta e indiretamente proporcional aos seus alunos, aos seus evangelizandos, funciona como um catalisador de emoções. Estou romantizando, né? Mas a minha intenção é colocar... Não acho não, viu? Só te interrompendo. Eu não acho que você está romantizando, não, Fran, porque eu vou já te dar a palavra, preciso pegar esse gancho, porque esse trabalho, ele amolece o coração da gente, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem, você é tão doce, né? Aí você olha assim, chega mais pertinho, assim, olha assim mais perto. Eu digo assim, vai conviver! Quem convive é que sabe, né? E aí a criança, eu lembro tanto de, uma vez eu tive que trabalhar com crianças menores e eu não queria de jeito nenhum, eu sofri tanto. E aí as crianças chegavam, estavam no meu colo, choravam, e as meninas falavam assim, vai ser babá, as outras professoras, vai ser babá agora? E eu não posso, eu tenho que acolher. E esse trabalho de acolhimento com essas crianças, foi a primeira vez na vida que eu tive vontade de ser mãe. Me tornou mais sensível em relação a elas. Então, esse trabalho, ele realmente, quando a gente assume esse compromisso de evangelizar, de educar, porque, na verdade, a gente assume um compromisso conosco, tanto de ser mais paciente, porque educar a criança exige paciência, mas também de tornar o coração mais doce, mais leve, né? Eu disse isso, eu acrescentei isso, é porque os filhos, eles podem ser biológicos, sim, mas nós temos filhos do coração, Elis. Filhos estes que a gente adota com muito amor, esses filhos queridos, que se apresentam carentes de mãe, mas a carência de mãe não é só o afetivo, é o emocional, é o trabalhar para a empatia. Eu estou dizendo isso, eu tive uma oportunidade, eu estava brincando, né, com duas jovens que dizem assim, a Fran é como se fosse uma mãe. Aí eu digo assim, eu abraço como filho, né? E aí uma outra que já é adulta disse assim, e eu? Ela botou para mim, e eu não sou tua filha. Aí eu digo assim, o meu primeiro impacto, eu digo assim, eu não sou mãe de filho barbado, não. Aí depois a gente bota a mão no coração e diz assim, eu tô errada. Eu digo, eu digo assim, essas outras me adotaram como mãe. Eu lhe adoto como filha. A partir de hoje, eu lhe adoto como filha. Tá entendendo? Mas é filha do coração. E aí, ela, toda vez que chega agora, me abraça diferente, como se fosse um filho. Então, é interessante as nossas relações. Nós temos parentes que não são tão parentes e tão próximos como alguns amigos que são mais próximos. Nós temos mães que não são mães, mas nos abraçam como mães. E aí vai, as relações, elas mudam. Lembrando para a gente que as nossas relações com a nossa família espiritual diferem da família material. E essa afinidade é que nos transporta e nos modifica para sermos melhores. É abrir o coração sem olhar quem, mas olhar com um outro olhar, um olhar de empatia, de querer bem, de sentir aqueles que nos procuram. Eu estou dizendo assim, então tu é mais mãe, mulher, do que muita mãe aí nessa história.
Às vezes as crianças até me chamam de mãe, e eu, mãe não. Aí eles começam a rir. Mas a Joana de Ângeles tem uma mensagem muito interessante, que ela fala que essa maternidade, ela também, infelizmente agora eu não me lembro o livro, mas ela também pode ser relacionada a isso que você está falando, né? Ao acolhimento com as pessoas, Uhum. as ideias, as mulheres Puxar a que são orelha, né? Eu acho que é cientistas. necessário. Eu digo, já que você me quer como mãe, peraí, menino. Vamos puxar as orelhas quando não está indo para o caminho direito. Não só maternar acolhimento e vida, mas também maternar o mundo, O maternar mundo. ideias, maternar a sociedade. Já pensou Uhum. se as mulheres pudessem, com toda a sua força, né, reger tantos cargos de liderança que são destinados apenas aos homens, né? Então, Sim. maternar a vida é uma missão, né, da mulher, independente, né, de onde ela esteja, de como ela esteja, né? Então, nós Uhum. temos consciência disso, mas, mesmo assim, ainda considero, né, que Uhum. com certeza a experiência de ser mãe é uma experiência que modifica a trajetória daquele espírito, né? Mas concordo com você, sim. Gente, nós estamos nos minutos finais. Elis, muito obrigada aí pelo carinho, pelo tema. Senti falta agora da Bebel aqui comentando com a gente, complementando, né, Liz? E é Sim, contigo, Porque Paloma. foi tão bom ouvir a Olha, Elise e essa conversa que a gente estava acabou só mais. se beneficiando, né? eu Mas que agradeço a caridade da a escuta. verdade é que a gente tem que ampliar o nosso olhar, né? Deixar de ter esse olhar materialista da consanguinidade e ver que os nossos filhos são espíritos eternos e que são espíritos muito mais antigos do que a gente. É isso. É isso aí. É contigo, Paloma. Alô, som testando, estamos nos minutos finais do nosso encontro de hoje. Menino, já tirei a naftalina da minha roupa de frio, pois hoje eu vou dormir toda empacotadinha, tal como uma gatinha manhosa, nesta noite de quinta-feira, assistindo meu Bondorama. Vamos finalizando com a prece final, depois da nossa Françoise Marie botar a mão na cabeça. E nada melhor a gente chamar quem para fazer a prece final? A Fran! Isso mesmo! Bora lá, Franzoca! Ai, vamos nós, Paloma. Eu boto a mão na cabeça com esse teu gatinho manhoso, pelo amor de Deus. Vamos embora. Vamos, nesse momento, nos harmonizar. Senhor Jesus, mestre da luz, modelo e guia da humanidade, que possamos seguir os teus exemplos de amor, de dedicação, de amparo, de auxílio, tão necessários ao nosso crescimento. Que a noite de hoje seja repleta de bons pensamentos, que bom, hoje que se comemora na Terra, né, no caso, dia de Corpus Christi, feriado, mas que não lembremos de ti na cruz, mas fora dela, porque és o Mestre, estás dentro de nós e a tua mensagem é centelha divina que nos edifica, transforma e principalmente transmuda nossa alma ainda tão endurecida. Que deixemos de lado o orgulho, a vaidade, tão inerentes à raça humana, e que possamos palmilhar os teus caminhos de simplicidade, doçura e amor, que tanto envolveram a milhares de espíritos que sentiram a tua palavra, nos teus ensinamentos, reverberar durante muitos séculos nos dias de hoje. Que a tua luz seja uma constante na nossa existência. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, pessoal. Cuidem-se redobrado nos pensamentos, isso aqui vale para mim também. Bebam bastante líquidos e também, não esqueçam, a imunidade também importa nesse momento de clima quente, frio,
frio, chove e repangaleja. Até a próxima quinta, com o início do mês de junho, que eu estou sentindo o cheiro e o espírito de São João chegando aqui nesse Cuscuz com Espiritismo. Vou tirar o mofo da minha bota e até mais com mais Cuscuz com Espiritismo. E é isso, um beijo.